barbeiro milionário se arrepende ao ignorar a mendiga negra que pediu apenas um pente. Rafael sempre fora o orgulho de Vila Flor. Seu salão, Cortes da Riqueza, não era apenas um lugar para aparar cabelos. Era um templo de vaidade onde a elite da cidade se reunia para transformar suas aparências em pura ostentação. Ele fazia cortes que pareciam simples, mas que, na verdade, eram verdadeiras obras de arte. Os cabelos brilhavam sob as luzes quentes, e os clientes saíam não só com o corte perfeito, mas também com a confiança nas alturas. Toda a cidade era sua plateia. Mas por trás desse glamour, um vazio profundo se escondia. Um dia, em um dos seus passeios matinais pela cidade, enquanto admirava as vitrines repletas de luxos, uma figura inusitada chamou sua atenção. Clara, uma mendiga de pele negra, estava sentada na calçada, seus cabelos completamente emaranhados. Ela levantou os olhos e, com uma voz doce e tranquila, pediu-lhe um simples pente. Rafael retornou ao seu salão, mas a imagem da mendiga persistia em sua mente. Em busca de alívio, mergulhou na superficialidade de sua vida. Clientes, festas e uma taça de champanhe. Mas tudo mudou nas semanas seguintes. Um antigo amigo, Miguel, que agora se tornara seu rival, armou um golpe desleal, levando o salão à ruína. A fraude despedaçou seu mundo luxuoso. Rafael, com sua imagem perfeita, viu tudo desmoronar. O orgulho se transformou em solidão. Isolado e envergonhado, ele vagava pelas ruas, os olhos fixos no chão. Um dia, cruzou o caminho de Clara novamente. Ela estava ali, mais bela do que jamais estivera, com os cabelos soltos, mas agora adornados por flores que ela mesma tinha colhido. Ao se aproximar, Rafael hesitou. Era a mesma mulher que ele ignorou, mas havia algo a mais. Clara não era uma simples mendiga. Ela começou a falar de seus sonhos, da vida que deixara para trás. Contou-lhe histórias de uma família que um dia teve muito, de amor, dor e superação. Cada palavra dela vibrava como um eco distante que tocava as feridas mais profundas de Rafael. Seu coração apertava. O que ele tinha na vida? Apenas fachadas. Ao ouvir suas histórias, Rafael sentiu um nó na garganta. Clara, com seus cabelos emaranhados, lhe oferecia mais do que um pente. Ela oferecia um convite à transformação. Mistérios envolviam Clara. Como alguém com tanta sabedoria havia acabado nas ruas, e mais uma vez ele se questionou. O que realmente significava sucesso? Enquanto as memórias de um passado glorioso dançavam em sua mente, Rafael se viu à beira de um abismo. A cidade que antes o adorava, agora o olhava com desdém. E Clara, ela seria a chave para sua redenção, ou uma porta para um novo pesadelo. O destino desenhava sua próxima jogada, mas Rafael ainda não sabia qual caminho escolher. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Rafael ainda estava ali, paralisado diante de Clara. Palavras lhe escapavam, enquanto ele tentava entender por que aquela mulher o impactava tanto. Cada história dela era como um golpe em seu coração. Rafael virou-se para ver um grupo de policiais se aproximando. Clara olhou para ele, seus olhos agora nervosos. Você precisa ir, Rafael. Eles estão vindo, Clara exclamou, em um sussurro assustado. Mas Rafael, atordoado, mal percebeu a urgência na voz dela. Ele se virou, observando como os policiais cercavam uma área adiante, gritando instruções. A curiosidade aumentou, mas algo dentro dele também dizia para afastar-se. Clara, o que está acontecendo? Rafael perguntou, sua voz trêmula. Clara hesitou, seu olhar cada vez mais ansioso. É por causa de mim. Eles estão atrás de mim. A mente de Rafael girou. Como uma mulher simples, aparentemente sem abrigo, poderia ser o alvo das autoridades? Ele queria acreditar que ela era apenas uma mendiga, mas a maneira como ela falava e a presença que tinha mudavam esse conceito a cada momento. Justo quando ele estava prestes a indagar mais, uma violenta agitação começou a se formar na multidão. Gritos cortaram o ar e uma mulher emergiu das sombras, drenando a atenção de todos. Era uma figura conhecida. A assistente de Rafael, Letícia, que havia deixado o salão. Mas não era apenas isso. Ela segurava um cartaz que dizia: mendiga negra ou traficante de sonhos. O choque percorreu a pele de Rafael. Ele nunca havia visto Letícia tão indignada. A multidão murmura. Algumas pessoas pareciam assustadas, outros curiosos, e a tensão no ar tornou-se palpável. Essa mulher é uma farsa, Letícia gritou. Ela não é quem você pensa que é. Não se deixe enganar por essa imagem. Rafael ficou paralisado. As palavras dela o atingiram como um soco. Ele se lembrou de todas as conversas que teve sobre decidir quem merecia ser ajudado, sob aparências e preconceitos. Mas quem era Clara, realmente? Clara, ficando pálida como um lençol, olhou para Rafael com um desespero que a tornava ainda mais real. Eu só queria um pente, Rafael, para me sentir como eu mesmo de novo. A intensidade de sua emoção tinha um peso insuportável. As sirenes aumentaram de volume e os policiais se aproximaram mais. Um deles apontou para Clara, que tremia visivelmente. O barulho incessante parecia querer engolir aquele momento. Mas Rafael já não ouvia nada ao seu redor. Ele estava dividido entre a preocupação e a repulsa. E a cada segundo seguinte, o que ele pensava saber sobre Clara se desfazia como fumaça. Rafael, você não sabe o que está acontecendo. Por favor, confie em mim, ela implorou, seus olhos agora carregados de lágrimas. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Antes que pudesse pensar, Rafael deu um passo à frente, e no mesmo instante, uma voz gritou que congelou seus ossos. Stop! É ela! É a procurada! Um dos policiais acusou, enquanto eles se dirigiam diretamente para Clara. O choque atravessou Rafael de ponta a ponta. Como tudo aquilo poderia estar acontecendo? Ele não sabia o que pensar. Os olhares da multidão se voltavam cada vez mais para ele, como se ele tivesse que decidir o destino dela. Diante daquela cena intensa, um pensamento cruzou a mente de Rafael. Clara poderia ser a chave para entender o que realmente é a vida além do brilho. Mas o que mais ele não sabia sobre ela? Com o coração acelerado e sem saber o que fazer,
Ele se viu confrontando não só Clara, mas a verdade de sua própria existência. O mundo ao seu redor parecia desmoronar enquanto Clara olhava nos seus olhos, e agora tudo o que ele sabia estava em jogo. O que você vai fazer, Rafael? A pergunta ecoava em sua mente. E no fundo, ele percebeu que a partir daquele momento, nada voltaria a ser como antes. Rafael estava ali. O caos ao seu redor parecia desaparecer enquanto os olhares da multidão fixavam-se nele. A pressão aumentava, as sirenes, os gritos, tudo estava em frenesi. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, implorava por sua ajuda. Rafael, você não sabe o que está acontecendo. Por favor, confie em mim. A intensidade das suas palavras quebrava seu coração. Mas a realidade se impunha, e ele se sentia dividido. O policial avançava decidido. A multidão murmurava. Um coro de especulações e julgamentos. E quando Rafael ia abrir a boca para dizer algo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo que reverberou pelas ruas. Todos se viraram. Um veículo grande e escuro passou como um raio, cortando a multidão com a sua presença. E, num instante de pura adrenalina e confusão, o carro freou abruptamente. As portas se abriram com um movimento brusco, e do interior, 3 homens vestidos de maneira imponente saíram, gritando ordens. A tensão era palpável. Clara estava em pé. Sua imagem contrastava com a violência que agora cercava o espaço. Rafael sentiu um nó na garganta. Quem eram eles? É ela, um dos homens bradou, apontando para Clara. Você, vem aqui! Ao ouvir isso, o mundo de Rafael virou de ponta cabeça. Ele estava prestes a defender a mulher que acreditava ser apenas uma mendiga. Mas algo na voz daqueles homens, uma autoridade intimidante, fez seu corpo parar. Clara olhou desesperada para ele. Rafael, ... tchau freno. Não deixe que eles me levem. Mas antes que ele pudesse pensar, um dos homens agarrou Clara pelo braço, forçando-a a se afastar. O pânico tomou conta de Rafael e, no calor do momento, ele deu um passo à frente. Parem! O que vocês estão fazendo? Sua voz tremeu, mas ele não iria recuar. Ele ficou em frente a Clara, enfrentando os desconhecidos. Mas então, um dos homens, com olhos frios e um snobismo abominável, se virou e olhou Rafael de cima a baixo. Você não percebe, garoto? Ela não é apenas uma mendiga. É a líder de uma das maiores redes de tráfico de seres humanos do país. A palavra ecoou na mente de Rafael como um soco no estômago. A multidão ficou em choque. Murmúrios se espalharam. A incredulidade tomava conta das pessoas. Clara, tão frágil e bela, era na verdade alguém envolvido em algo tão maligno. Ele sentiu a terra se mover sob seus pés. Todos acreditavam e o excluíam. Não, isso não pode ser verdade! Rafael gritou, o desespero tomando conta dele. Ele olhou para Clara. Era possível que toda a empatia que sentira por ela fosse um engano cuidadoso? Clara reagiu, seus olhos inflamados. Rafael, você precisa entender. Você não sabe a verdade. Eu escapuli deles. O pânico tomou conta de Rafael. Ele queria acreditar, mas a dúvida agora era uma sombra corrosiva, gemendo em seu peito. As sirenes se tornaram mais altas, e a realidade do momento não poderia ser ignorada. O futuro dela parecia sombrio, e o que ele pensou que era amor e compaixão agora faziam parte de um enredo que não entendia. Os homens começaram a arrastá-la. Rafael estava paralisado.
A confusão e o medo o impediam de agir. Ele estava em um mar de incertezas. Ela tem algo a dizer. Deixe-a falar. Sua voz era trêmula, mas o apelo estava lá. Clara olhava para ele, sem respostas, apenas um abismo de desespero. Você precisa decidir, Rafael. A verdade está em seus olhos, e pode ser mais cruel do que você imagina, disse Clara, meio em um sussurro. O mundo ao redor parecia girar enquanto tudo desmoronava. A cada segundo que passava, a imagem do luxo e da fama que sempre o cercou se dissolvia em uma pilha de ilusões. A multidão estava morrendo de curiosidade. Algumas pessoas murmuravam palavras de condenação. Outros estavam ali apenas por emoção, por um espetáculo. Rafael se sentiu desgovernado, um bicho em uma armadilha. Rafael, Clara implorava, seus olhos tão vulneráveis, por favor, confie em mim. Mas o que era confiança? Agora que tudo mudara, e a possibilidade de que seu mundo de aparências estivesse ligado a algo tão sombrio? Rafael olhou para ela, para a mulher que lhe pedira um simples pente, e seu coração se partiu. O que eu vou fazer? Pensou, sem saber que resposta dar. A vida que conhecia se desvanecia, e Clara, com toda a sua complexidade, se transformava em um enigma insuportável. Era um abismo à frente, mas, de alguma forma, ele sabia que tinha que saltar. O que viria depois? Ele não tinha ideia. Rafael estava ali, paralisado diante de Clara. O caos ao seu redor parecia desaparecer enquanto os olhares da multidão fixavam-se nele. A pressão aumentava. As sirenes, os gritos, tudo estava em frenesi. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, implorava por sua ajuda. Rafael, você não sabe o que está acontecendo. Por favor, confie em mim. A intensidade das suas palavras quebrava seu coração. Mas a realidade se impunha. E ele se sentia dividido. O policial avançava, decidido. A multidão murmurava, um coro de especulações e julgamentos. E quando Rafael ia abrir a boca para dizer algo, um barulho ensurdecedor cortou o ar, um estrondo que reverberou pelas ruas. Todos se viraram. Um veículo grande e escuro passou como um raio, cortando a multidão com a sua presença. E num instante de pura adrenalina e confusão, o carro freou abruptamente. As portas se abriram com um movimento brusco, e do interior, 3 homens vestidos de maneira imponente saíram, gritando ordens. A tensão era palpável. Clara estava em pé. Sua imagem contrastava com a violência que agora cercava o espaço. Rafael sentiu um nó na garganta. Quem eram eles? É ela! Um dos homens bradou, apontando para Clara. Você, vem aqui! Ao ouvir isso, o mundo de Rafael virou de ponta cabeça. Ele estava prestes a defender a mulher que acreditava ser apenas uma mendiga. Mas algo na voz daqueles homens, uma autoridade intimidante, fez seu corpo parar. Clara olhou desesperada para ele. Rafael, não deixe que eles me levem! Mas antes que ele pudesse pensar, um dos homens agarrou Clara pelo braço, forçando-a a se afastar. O pânico tomou conta de Rafael, e no calor do momento, ele deu um passo à frente. Parem! O que vocês estão fazendo? Sua voz tremeu, mas ele não iria recuar. Ele ficou em frente a Clara, enfrentando os desconhecidos, mas então um dos homens, com olhos frios e um snobismo abominável, se virou e olhou Rafael de cima a baixo. Você não percebe, garoto? Ela não é apenas uma mendiga. É a líder de uma das maiores redes de tráfico de seres humanos do país. A palavra ecoou na mente de Rafael, como um soco no estômago. A multidão ficou em choque. Murmúrios se espalharam.
A incredulidade tomava conta das pessoas. Clara, tão frágil e bela, era, na verdade, alguém envolvido em algo tão maligno. Ele sentiu a terra se mover sob seus pés. Todos acreditavam e o excluíam. Não, isso não pode ser verdade. Rafael gritou, o desespero tomando conta dele. Ele olhou para Clara. Era possível que toda a empatia que sentira por ela fosse um engano cuidadoso? Clara reagiu, seus olhos inflamados. Rafael, você precisa entender. Você não sabe a verdade. Eu escapuli deles. E nesse momento algo inesperado aconteceu. O carro que um dia chegara com homens autoritários, agora retrocedeu. Uma porta se abriu novamente, e uma mulher surgiu de dentro. Era Letícia, sua ex-assistente, e alguém que conhecia bem o passado de Rafael. Mas havia algo de diferente nela, um brilho obscuro nos olhos. O coração de Rafael disparou. Rafael, cuidado! Letícia gritou, seu tom cheio de ansiedade. Clara não é quem você pensa que é. Ela já foi responsável pela morte de pessoas inocentes. E enquanto falava, uma pequena pistola surgiu de sua bolsa, refletindo a luz do sol. Um silêncio absoluto tomou conta da cena, e a multidão ficou paralisada. As palavras de Letícia eram como facas, cortando a confiança de Rafael em pedaços. Clara, com uma expressão confusa, balançava a cabeça. O que estava acontecendo? Rafael se encontrava em um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. Rafael, eu não fiz nada! Letícia está com eles! Gritou Clara, suas mãos tremendo. Mas o olhar de Letícia era intenso, quase frenético, e Rafael sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele não sabia em que acreditar. Uma fissura se formou entre ele e Clara. Um abismo gigante. A tensão ficou insuportável. Tudo que Rafael pensava que sabia sobre Clara agora parecia ruir. De repente, as sirenes se tornaram mais altas e os policiais começaram a avançar em direção a eles, prontos para agir. O tempo parecia estar se arrastando. As lágrimas de Clara escorriam enquanto ela implorava. Mas Rafael estava inerte, paralisado entre a escolha de proteger uma desconhecida que ele se arriscou a amar e a mulher que uma vez foi uma boa amiga. E então, em um momento de pura adrenalina, uma explosão soou ao longe. Um grito ensurdecedor. E a multidão, agora em pânico, se dispersou, criando uma nova cena cheia de caos. Rafael, ajude-me! Clara gritou outra vez, mas o estrondo da explosão ecoou em sua mente, mais forte do que qualquer emoção naquele momento. E tudo o que ele sabia mais uma vez estava em jogo. O que ele realmente sabia sobre Clara? O que mais estava escondido sob camadas de aparências e mentiras? Uma nova realidade começava a se desenhar, mas Rafael ainda não sabia qual caminho escolher. Rafael estava paralisado diante de Clara. O caos ao seu redor parecia desaparecer enquanto os olhares da multidão fixavam-se nele. A pressão aumentava, as sirenes. Tudo estava em frenesi. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, implorava por sua ajuda. Rafael, você não sabe o que está acontecendo. Por favor, confie em mim. A intensidade das suas palavras quebrava seu coração. Mas a realidade se impunha, e ele se sentia dividido. O policial avançava, decidido. A multidão murmurava, um coro de especulações e julgamentos. E quando Rafael ia abrir a boca para dizer algo, um barulho ensurdecedor cortou o ar, o estrondo que reverberou pelas ruas. Todos se viraram.
Um veículo grande e escuro passou como um raio, cortando a multidão com a sua presença. E num instante de pura adrenalina e confusão, o carro freou abruptamente. As portas se abriram com um movimento brusco, e do interior, 3 homens vestidos de maneira imponente saíram, gritando ordens. A tensão era palpável. Clara estava em pé. Sua imagem contrastava com a violência que agora cercava o espaço. Real sentiu um nó na garganta. Quem eram eles? É ela, um dos homens bradou, apontando para Clara. Você, vem aqui. Ao ouvir isso, o mundo de Rafael virou de ponta cabeça. Ele estava prestes a defender a mulher que acreditava ser apenas uma mendiga. Mas algo na voz daqueles homens, uma autoridade intimidante, fez seu corpo parar. Clara olhou desesperada para ele. Rafael, não deixe que eles me levem. Mas antes que ele pudesse pensar, um dos homens agarrou Clara pelo braço, forçando-a a se afastar. O pânico tomou conta de Rafael, e no calor do momento, ele deu um passo à frente. Parem! O que vocês estão fazendo? Sua voz tremeu, mas ele não iria recuar. Ele ficou em frente a Clara, enfrentando os desconhecidos. Mas então, um dos homens, com olhos frios e o esnobismo abominável, se virou e olhou Rafael de cima a baixo. Você não percebe, garoto? Ela não é apenas uma mendiga. É a líder de uma das maiores redes de tráfico de seres humanos do país. A palavra ecoou na mente de Rafael, como um soco no estômago. A multidão ficou em choque. Murmúrios se espalharam. A incredulidade tomava conta das pessoas. Clara, tão frágil e bela, era, na verdade, alguém envolvido em algo tão maligno. Ele sentiu a terra se mover sob seus pés. Todos acreditavam e o excluíam. Não, isso não pode ser verdade, Rafael gritou, o desespero tomando conta dele. Ele olhou para Clara. Era possível que toda a empatia que sentira por ela fosse um engano cuidadoso? Clara reagiu, seus olhos inflamados. Rafael, você precisa entender. Você não sabe a verdade. Eu escapuli deles. E nesse momento algo inesperado aconteceu. O carro que um dia chegara com homens autoritários agora retrocedeu. Uma porta se abriu novamente. E uma mulher surgiu de dentro. Era Letícia, sua ex-assistente, e alguém que conhecia bem o passado de Rafael. Mas havia algo de diferente nela. Um brilho obscuro nos olhos. O coração de Rafael disparou. Rafael, cuidado! Letícia gritou, seu tom cheio de ansiedade. Clara não é quem você pensa que é. Ela já foi responsável pela morte de pessoas inocentes. E enquanto falava, uma pequena pistola surgiu de sua bolsa, refletindo a luz do sol. Um silêncio absoluto tomou conta da cena, e a multidão ficou paralisada. As palavras de Letícia eram como facas cortando a confiança de Rafael em pedaços. Clara, com a expressão confusa, balançava a cabeça. O que estava acontecendo? Rafael se encontrava em um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. Rafael, eu não fiz nada! Letícia está com eles, gritou Clara, suas mãos tremendo. Mas o olhar de Letícia era intenso, quase frenético, e Rafael sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele não sabia em quem acreditar. Uma fissura se formou entre ele e Clara, um abismo gigante. A tensão ficou insuportável. Tudo o que Rafael pensava que sabia sobre Clara agora parecia ruir. De repente, as sirenes se tornaram mais altas e os policiais começaram a avançar em direção a eles, prontos para agir. O tempo parecia estar se arrastando. As lágrimas de Clara escorriam enquanto ela implorava, mas Rafael estava inerte, paralisado entre a escolha de proteger uma desconhecida que ele se arriscou a amar e a mulher que uma vez foi uma boa amiga.
E então, em um momento de pura adrenalina, uma explosão soou ao longe, um grito ensurdecedor. E a multidão, agora em pânico, se dispersou, criando uma nova cena cheia de caos. Rafael, ajude-me! Clara gritou outra vez. Mas o estrondo da explosão ecoou em sua mente, mais forte do que qualquer emoção. E tudo o que ele sabia estava mais uma vez em jogo. Mas, no instante seguinte, um homem robusto surgiu entre a fumaça e os destroços, seus olhos brilhando com um poder inegável. Era seu pai, um homem que ele acreditava estar longe de sua vida. O que ele estava fazendo ali? A última vez que se viram, Rafael tinha apenas 10 anos. E agora? Ele estava diante de Clara, exatamente no momento mais crítico. Rafael, você não pode confiar nela. É uma armadilha! Gritou seu pai. A voz dele ressoando como um trovão. Ela está aqui por causa de você. O mundo de Rafael desabou. O que exatamente isso significava? Como seu pai se envolvera nessa história? Agora Clara estava presa entre duas verdades que pareciam irreconciliáveis. Pelos olhos de seu pai, ele viu o horror, a urgência. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas a conclusão ainda não fazia sentido. Enquanto a fumaça engrossava ao redor, Rafael sentiu seu coração acelerar. O que ele realmente sabia sobre Clara? Quem era realmente seu pai naquele cenário sombrio? Tudo estava se desmoronando, e o tempo estava se esgotando. Tudo é medo. O futuro deles pendia por um fio. Rafael estava ali, paralisado diante de Clara. O caos ao seu redor parecia desaparecer, enquanto os olhares da multidão fixavam-se nele. A pressão aumentava. As sirenes, os gritos, tudo estava em frenesi. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, implorava por sua ajuda. Rafael, você não sabe o que está acontecendo. Por favor, confie em mim. A intensidade das suas palavras quebrava seu coração. Mas a realidade se impunha, e ele se sentia dividido. O policial avançava, decidido. A multidão murmurava, um coro de especulações e julgamentos. E quando Rafael ia abrir a boca para dizer algo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo que reverberou pelas ruas. Todos se viraram. Um veículo grande e escuro passou como um raio, cortando a multidão com a sua presença. E num instante de pura adrenalina e confusão, o carro freou abruptamente. As portas se abriram com um movimento brusco, e do interior, 3 homens vestidos de maneira imponente saíram, gritando ordens. A tensão era palpável. Clara estava em pé. Sua imagem contrastava com a violência que agora cercava o espaço. Rafael sentiu um nó na garganta. Quem eram eles? É ela! Um dos homens bradou, apontando para Clara. Você! Vem aqui! Ao ouvir isso, o mundo de Rafael virou de ponta cabeça. Ele estava prestes a defender a mulher que acreditava ser apenas uma mendiga. Mas algo na voz daqueles homens, uma autoridade intimidante, fez seu corpo parar. Clara olhou desesperada para ele. Rafael, não deixe que eles me levem! Mas antes que ele pudesse pensar, um dos homens agarrou Clara pelo braço, forçando-a a se afastar. O pânico tomou conta de Rafael e, no calor do momento, ele deu um passo à frente. Parem! O que vocês estão fazendo? Sua voz tremeu, mas ele não iria recuar. Ele ficou em frente a Clara, enfrentando os desconhecidos. Mas então, um dos homens, com olhos frios
e um snobismo abominável, se virou e olhou Rafael de cima a baixo. Você não percebe, garoto? Ela não é apenas uma mendiga. É a líder de uma das maiores redes de tráfico de seres humanos do país. A palavra ecoou na mente de Rafael, como um soco no estômago. A multidão ficou em choque. Murmúrios se espalharam. A incredulidade tomava conta das pessoas. Clara, tão frágil e bela, era na verdade alguém envolvido em algo tão maligno. Ele sentiu a terra se mover sob seus pés. Todos acreditavam e o excluíam. Ponto. Não, isso não pode ser verdade. Rafael gritou, o desespero tomando conta dele. Ele olhou para Clara. Era possível que toda a empatia que sentira por ela fosse um engano cuidadoso? Clara reagiu, seus olhos inflamados. Rafael, você precisa entender. Você não sabe a verdade. Eu escapuli deles. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. O carro que um dia chegara com homens autoritários, agora retrocedeu. Uma porta se abriu novamente, e uma mulher surgiu de dentro. Era Letícia, sua ex-assistente, e alguém que conhecia bem o passado de Rafael. Mas havia algo de diferente nela. Um brilho obscuro nos olhos. O coração de Rafael disparou. Mia! Letícia gritou, seu tom cheio de ansiedade. Clara não é quem você pensa que é. Ela já foi responsável pela morte de pessoas inocentes. E enquanto falava, uma pequena pistola surgiu de sua bolsa, refletindo a luz do sol. Um silêncio absoluto tomou conta da cena, e a multidão ficou paralisada. As palavras de Letícia eram como facas, cortando a confiança de Rafael em pedaços. Clara, com a expressão confusa, balançava a cabeça. O que estava acontecendo? Rafael se encontrava em um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. Rafael, eu não fiz nada! Letícia está com eles! Gritou Clara, suas mãos tremendo. Mas o olhar de Letícia era intenso, quase frenético, e Rafael sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele não sabia em quem acreditar. Uma fissura se formou entre ele e Clara, um abismo gigante. A tensão ficou insuportável. Tudo o que Rafael pensava que sabia sobre Clara agora parecia ruir. E se tudo o que ele estava testemunhando fosse um jogo sombrio? Os puxa-sacos à sua volta começaram a murmurar, suas vozes formando um eco de dúvida. Naquele momento, Rafael ficou bem ciente de que se deparava com algo muito maior do que uma simples interação entre dois seres humanos. Então, em um movimento rápido como um raio, Letícia disparou sua arma em direção ao chão. O estrondo da bala ecoou na multidão e todos gritaram, se afastando como se fossem risos diante de um terremoto. A poeira subiu e Clara caiu de joelhos, toda a bravura desaparecendo como fumaça. Foi nesse instante que Rafael viu algo que mudaria tudo. Uma tatuagem de serpentes. Ele a reconheceu instantaneamente. A mesma tatuagem que vira na pele de Letícia na noite em que os dois foram a uma festa. Era a marca de uma seita secreta que controlava atividades ilegais na cidade. O choque o atravessou. Você é parte disso, Letícia. Ele estava enjoado enquanto seu mundo desabava ainda mais. Letícia olhou para ele e no fundo de seus olhos havia uma ferocidade que ele nunca havia notado antes. Eu sempre estive, Rafael, e você deve escolher um lado agora. O que isso significava? O que ele realmente sabia sobre todos eles? O futuro de Clara, as verdades ocultas e a lealdade de Letícia. Tudo girava pela cabeça de Rafael, enquanto um novo terror se instalava. O jogo estava apenas começando, e cada escolha
poderia levá-lo a um abismo que ele não poderia imaginar. Com um nó na garganta, ele percebeu que cada mentira poderia ser uma verdade devastadora e que o tempo estava se esgotando. Rafael ainda estava ali, sua mente girando com tudo que acabara de ouvir. As palavras de Letícia, a confusão no olhar de Clara, tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. Ele se perguntava como a situação havia chegado a esse ponto. O tumulto ao seu redor aumentava enquanto a multidão observava intensamente. Todos envolvidos na mesma tensão, expirando o mesmo ar pesado de incerteza e medo. Rafael, não acredite nela! Letícia gritou, seu rosto contorcido em uma mistura de determinação e pânico. A pistola em suas mãos tremia, quase como se ela mesma estivesse lutando contra algo mais profundo do que a situação imediata. A poeira levantada pela explosão agora pairava no ar, criando uma névoa sufocante. O tempo parecia desacelerar. Os murmúrios da multidão se tornaram um chamado distante. Clara, ainda no chão, olhou de um para o outro, as lágrimas e... Letícia está manipulando você. A voz dela soava como o apelo de alguém que estava se afundando, tentando desesperadamente se salvar. Então algo nas palavras de Clara fez Rafael hesitar. Manipulação. Era isso que estava em jogo? Ele nunca a havia visto como uma ameaçadora. O instinto de proteção o impulsionou. Clara, se você não é o que eles dizem, então me diga a verdade. Agora! Mas antes que ela pudesse responder, uma sombra se projetou sobre eles. Um dos homens que haviam saído do carro avançou, o tom da sua voz cortante. Nós não temos tempo para joguinhos. A ordem é para levar essa mulher imediatamente. Ele se virou para Rafael, sua expressão ameaçadora se intensificando. Se você se colocar no caminho, vai se arrepender. Rafael sentiu a adrenalina em seu sangue. Ele não estava preparado para ser pego neste turbilhão. Espere, ele gritou. E se tudo isso for uma grande mentira? E se você estiver apenas perseguindo um fantasma? Ele se via lutando contra a verdade que não queria aceitar. O homem com a tatuagem parecia prestes a reagir. Mas antes que pudesse se mover, o céu se iluminou com uma nova explosão. Dessa vez perto o suficiente para sentir a onda de calor em seu rosto. O chão tremeu sob seus pés e a multidão gritou em pânico, dispersando como folhas ao vento. Rafael se virou para ver uma nuvem de fumaça negra se erguer em um prédio próximo, e a confusão tomou conta. A agitação e o caos não terminaram ali. Das sombras, uma figura bem conhecida surgiu. Era aquela que todos pensaram estar morta. Era seu irmão. O irmão com quem havia perdido contato quando a vida o afastou. Aquele que ninguém mais esperava ver. Ele olhou diretamente nos olhos de Rafael. O que deveria ser um momento de alegria se transformou em um pesadelo ao entender a realidade. A raiva e a traição brilhavam na expressão dele. Rafael, venha comigo agora! O tom dele era autoritário, cheio de urgência. Essas pessoas não estão aqui para ajudar. Estão aqui para te quebrar. O que estava acontecendo? Ele mal conseguia processar a imagem do irmão em pé diante dele em meio ao caos. As memórias da infância passaram como um filme, reversíveis e distorcidas, entre os sustos e gritos. Tudo agora se entrelaçando de forma terrível. Letícia aproveitou a distração e deu um passo à frente, apontando a arma para o irmão. Saia do caminho, você não tem ideia do que está invocando. E foi aí que Rafael percebeu. A conexão do irmão com Letícia não era apenas superficial. Eles estavam todos envolvidos em algo muito maior do que ele imaginava. Clara, ainda presa na luta de poder entre todos, começou a gritar. Rafael, não confie nele. Ele é parte da mesma rede que me persegue. As palavras dela, agora carregadas de dor e raiva, deixaram um estranho nó na garganta dele.
A verdade, ou o que parecia ser a verdade, agora estava emaranhada em uma rede pesada de mentiras. Rafael sentiu um peso esmagador em seu peito ao perceber que não poderia confiar em ninguém. O jogo havia mudado abruptamente. Ele olhou ao redor, sentindo-se completamente perdido. Quem você realmente é, irmão? Rafael perguntou, seu coração acelerando enquanto a confusão se transformava em uma tempestade. E no meio desse turbilhão, ele soube que ali não havia mais escolhas fáceis. O que havia começado como um pedido por um simples pente, agora se tornava uma luta pela sua própria vida e pela verdade. A fumaça envolvendo-os trazia respostas, mas também mais perguntas. O que viria a seguir? Ele não fazia ideia, mas uma coisa era certa. Havia segredos, perigos e uma nova realidade pronta para ser desvelada à medida que o caos se desenrolava diante dele. Rafael ainda estava ali, sua mente girando com tudo que acabara de ouvir. As palavras de Letícia, a confusão no olhar de Clara, tudo parecia estar desmoronando. Ele se perguntava como a situação havia chegado a esse ponto. O tumulto ao seu redor aumentava, e a multidão observava intensamente. A adrenalina pulsava, e a confusa Letícia gritou, sua face uma mistura de ansiedade e desespero. A pistola que segurava tremia nas mãos dela, como se estivesse lutando contra uma força interna. As lágrimas de Clara se misturavam à poeira levantada pela explosão. A tensão pairava no ar. O tempo parecia desacelerar, e a incerteza se tornava palpável. O olhar de Rafael oscilava entre Clara e Letícia. A verdade é que eu não confiava em você, Letícia, disse, a voz embargada. Desde que você se afastou, eu não soube o que pensar. Mas Clara estava ali em sua frente, com os olhos suplicantes. Rafael, você tem que me ouvir. Não sou quem eles pensam que sou. Aprisionado entre as duas mulheres, a mente dele pesava. Letícia, amiga do passado, agora parecia uma estranha devastadora. Ponto. Clara, a mulher que ele apenas começou a entender, era empurrada para o abismo. Ele se sentia perdido. Seria um golpe de mestre de Letícia? Ou Clara estavam realmente envolvidas em algo maligno? E então, para seu horror, o irmão de Rafael apareceu. Rafael, vem aqui agora! A voz dele ecoou com urgência, como um trovão rompendo a tensão. O que seu irmão estava fazendo ali? A última vez que se viram, suas vidas estavam tão distantes. O momento era surreal. O choque quase o deixou paralisado. Essas pessoas estão aqui para destruir você, disse o irmão, acionando uma sensação de proteção. O mundo de Rafael desabou em segundos. Então, um brilho escamoso capturou sua atenção. O irmão ergueu a mão e Rafael viu a mesma tatuagem que Letícia tinha. Uma serpente envolvendo-se em torno de uma rosa. Você também? As palavras saíram como um suspiro. A multidão prendeu a respiração. Uma tensão horrível tomou conta do ambiente. Letícia olhou para o irmão de Rafael com uma expressão que misturava desprezo e raiva. Você deveria ter ficado longe. Não deve haver pão para dois na mesma mesa, irmão. A revelação atingiu Rafael como um soco. O irmão e Letícia estavam juntos em algo maior? Alguma conspiração em que ele não fazia ideia? Não, isso não pode ser verdade! Rafael exclamou, sua voz se elevando em desespero. O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? E foi nesse momento que tudo desmoronou. Letícia disparou a arma. O som da explosão ecoou na praça, e o caos se espalhou. A bala rasgou o ar,
levando uma fração de segundo para atingir alguém ao lado de Clara. Era o irmão de Rafael. Ele caiu no chão, os olhos arregalados, a expressão fixada em uma mistura de dor e surpresa. Rafael ficou paralisado, o coração estourando no peito. As imagens dançavam diante de seus olhos. Ele viu o sangue se espalhar e a agonia do irmão. As sirenes gritaram ao longe, mas tudo ao seu redor parecia ter se tornado um eco distante. Clara estava gritando, mas Rafael não a escutava. Ele não podia tirar os olhos do irmão caído. A multidão foi tomada pelo pânico. Algumas pessoas começaram a gritar. Outras tentavam ajudar. E Rafael se viu em um abismo emocional. O que estava acontecendo? Ele mal tinha tempo para processar a tragédia que se desenrolava. Nitidamente, ele se lembrava das noites que passaram juntos, rindo e sonhando. Agora, tudo estava desmoronando. Rafael, precisamos ir! Clara gritou, tentando puxá-lo para longe. Mas ele estava paralisado, sua mente consumida pela imagem do irmão, que agora estava desesperadamente tentando respirar. Um sentimento profundo de traição e dor se apossou dele. Por que você fez isso, Letícia? Ele sussurrou, a ferida aberta em seu peito pulsando. Com o destino de todos em jogo, o que Rafael realmente sabia? O que mais estava escondido sob camadas de segredos e lealdades distorcidas? Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre. Uma nova realidade começou a se desenhar, mas o preço foi devastador. E agora ele se perguntava: qual seria seu próximo passo nesse labirinto de traições e incertezas? O que viria a seguir? A resposta parecia mais aterrorizante a cada batida do coração. Rafael ainda estava ali, sua mente girando com tudo o que acabara de ouvir. As palavras de Letícia, a confusão no olhar de Clara, tudo parecia estar desmoronando. Ele se perguntava como a situação havia chegado a esse ponto. O tumulto ao seu redor aumentava, e a multidão observava intensamente. A adrenalina pulsava, e a confusão gerava ecos de murmúrios e risos nervosos. Rafael, não acredite nela, Letícia gritou. Sua face uma mistura de ansiedade e desespero. A pistola que segurava tremia nas mãos dela, como se estivesse lutando contra uma força interna. As lágrimas de Clara se misturavam à poeira levantada pela explosão. A tensão pairava no ar. O tempo parecia desacelerar e a incerteza se tornava palpável. O olhar de Rafael oscilava entre Clara e Letícia. A verdade é que eu não confiava em você, Letícia, disse a voz embargada. Desde que você se afastou, eu não soube o que pensar. Mas Clara estava ali, em sua frente, com os olhos suplicantes. Rafael, você tem que me ouvir. Não sou quem eles pensam que sou. Aprisionado entre as duas mulheres, sua mente pesava. Letícia, a amiga do passado, agora parecia uma estranha devastadora. Clara, a mulher que ele apenas começou a entender, era empurrada para o abismo. Ele se sentia perdido. Seria um golpe de mestre de Letícia? Ou Clara estavam realmente envolvidas em algo maligno? E então, para seu horror, o irmão de Rafael apareceu. Rafael, vem aqui agora! A voz dele ecoou com urgência, como um trovão rompendo a tensão. O que seu irmão estava fazendo ali? A última vez que se viram, suas vidas estavam tão distantes. O momento era surreal. O choque quase o deixou paralisado. Essas pessoas estão aqui para destruir você, disse o irmão, acionando uma sensação de proteção. O mundo de Rafael desabou em segundos. Então, um brilho escamoso capturou sua atenção. O irmão ergueu a mão e Rafael viu a mesma tatuagem que Letícia tinha. Uma serpente envolvendo-se em torno de uma rosa. Você também? As palavras saíram como um suspiro. A multidão prendeu a respiração.
Uma tensão horrível tomou conta do ambiente. Letícia olhou para o irmão de Rafael com uma expressão que misturava desprezo e raiva. Você deveria ter ficado longe. Não deve haver pão para dois na mesma mesa, irmão. A revelação atingiu Rafael como um soco. O irmão e Letícia estavam juntos em algo maior? Alguma conspiração em que ele não fazia ideia? Não, isso não pode ser verdade, Rafael exclamou, sua voz se elevando em desespero. O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? E foi nesse momento que tudo desmoronou. Letícia disparou a arma. O som da explosão ecoou na praça e o caos se espalhou. A bala rasgou o ar, levando uma fração de segundo para atingir alguém ao lado de Clara. Era o irmão de Rafael. Ele caiu no chão, os olhos arregalados, a expressão fixada em uma mistura de dor e surpresa. Rafael ficou paralisado, o coração estourando no peito. As imagens dançavam diante de seus olhos. Ele viu sangue se espalhar e a agonia do irmão. As sirenes gritaram ao longe, mas tudo ao seu redor parecia ter se tornado um eco distante. Clara estava gritando, mas Rafael não a escutava. Ele não podia tirar os olhos do irmão caído. Rafael, precisamos ir! Clara gritou, tentando puxá-lo para longe. Mas ele estava paralisado, sua mente consumida pela imagem do irmão, que agora estava desesperadamente tentando respirar. Um sentimento profundo de traição e dor se apossou dele. Seapoint. Por que você fez isso, Letícia? Ele sussurrou, a ferida aberta em seu peito pulsando. Com o destino de todos em jogo, o que Rafael realmente sabia? O que mais estava escondido sob camadas de segredos e lealdades distorcidas? Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre. Uma nova realidade começou a se desenhar, mas o preço foi devastador. E agora, ele se perguntava, qual seria seu próximo passo nesse labirinto de traições e incertezas? O que viria a seguir? A resposta parecia mais aterrorizante a cada batida do coração. No entanto, quando a multidão se dispersava em pânico e os policiais corriam para cercar a cena, um novo som cortou o ar. Um sinal sonoro que fez os cabelos de Rafael arrepiarem. Do céu uma sombra se aproximava, e todos os olhares se voltaram para cima. Um helicóptero? O que isso significava? A verdade estava se escondendo atrás de nuvens de fumaça, e um novo mistério se formava. De repente, tudo o que ele acreditava saber estava a um clique de mudar novamente. E quem mais estava envolvido nesse jogo mortal? Rafael ainda estava paralisado, o coração pulsando enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. A multidão gritava, confusa e apavorada, e o helicóptero sobrevoava, suas lâminas cortando o ar como um aviso de que nada seria como antes. Ele olhou fixamente para o irmão, caído, e sua mente girava em um furacão de lembranças e certezas distorcidas. Não, 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 Clara gritou, desesperada, puxando-o pelo braço. Rafael, precisamos sair daqui. Mas ele estava preso em um ciclo de dor e confusão. Letícia, a mulher em quem confiara, agora era uma figura ameaçadora, e seu irmão, a pessoa que mais amava, jazia no chão em agonia. Rafael se viu dividido entre dois mundos. Por que você fez isso, Letícia? Sua voz saiu em um eco de mágoa, a traição cortando mais profundo do que a bala que havia atingido seu irmão. Letícia hesitou, um brilho de dor em seus olhos, mas a voz dele, agora cheia de desespero, não a permitiu recuar. O helicóptero se aproximou, e o barulho tornou-se ensurdecedor. Policiais cercavam a área, prontos para agir.
O desespero estava no ar. Rafael buscou os olhos de Clara e ali viu uma faísca de esperança. Você sabe o que fazer, não sabe? A pergunta saiu como um sussurro carregado de urgência. Temos que sair daqui e buscar a verdade, Rafael. Eles não sabem o que realmente está acontecendo. Clara respondeu, sua voz firme, apesar da situação. Mas o helicóptero rugia, e os gritos da multidão eram um coro de caos em sua mente. De repente, o irmão de Rafael começou a se mover. Um gemido, o esforço para se levantar. E Rafael não pensou. Ele correu até ele, seus instintos mais básicos assumindo o controle. Calma, calma, estamos aqui. Ele se agachou, suas mãos tremendo ao tocar o irmão. Por que você não me ouviu antes? O irmão murmurou, a dor visível em seu rosto. Esse mundo é sombrio, Rafael. Eu tentei te proteger. Enquanto isso, Letícia se movia, mas Clara interveio. Não a deixe chegar mais perto, gritou, posicionando-se entre eles. O confronto assimétrico entre as mulheres era palpável, e o clima se tornava insustentável. Todos estavam em jogo. O irmão de Rafael então sussurrou. Tem segredos que você precisa saber. Clara pode ajudar você. Não a deixe ir, Rafael. Com um movimento rápido, Rafael lançou um olhar de relance ao helicóptero que sobrevoava, e a emoção do momento o atingiu. Não havia mais tempo para hesitar. Clara, vamos! Ele gritou, pegando a mão dela, puxando-a para longe do rapaz que estava ferido. Juntos, eles seguiram rua abaixo, a multidão em pânico dispersando-se diante deles. O barulho da sirene se tornava distante, e em algum lugar, a fumaça da explosão ainda se elevava, uma lembrança do que poderiam ter perdido. Um novo caminho se abria, mas o preço da liberdade ainda estava por ser descoberto. O destino os aguardava. Rafael sentia que, apesar de tudo, uma nova jornada nascia do caos. Havia um mistério para resolver, segredos a serem desenterrados e a necessidade urgente de entender quem verdadeiramente eram os que o cercavam. Clara olhou nos olhos dele, e um novo entendimento brilhou entre eles. Rafael, confie em mim. Juntos podemos desvendar tudo isso. Ela pediu e ele assentiu. As palavras dela ecoavam em seu peito. E por um instante, a esperança parecia ser restaurada. Mas a estrada à frente era nebulosa e traiçoeira. E agora, você precisa fazer algo. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para ajudar a alimentar o algoritmo e espalhar essa jornada. Inunde a seção de comentários, com suas reações e teorias sobre o que aconteceu com Rafael e Clara. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um.